Henker que vive duas vezes. Capítulo 317. Equipe. HH. Quintas-feiras. E a Rico, 5/10. Atran desapareceu de volta no portal. Ele provavelmente saiu depois de presumir o que aconteceria a seguir. Yeon-woo olhou para si mesmo. O que é isso? Achei que poderia ser esse o caso. Existem muitos deles. Isso vai ser irritante. Eles estavam murmurando com o rosto e a voz de Yeon-woo. E a maioria deles estava em silêncio, observando a situação. Foi a mesma reação de Yeon-woo, que ficava mais quieto em situações perigosas porque estava pensando. O tema do 34º andar provavelmente seria autonegação. Encontrar meu verdadeiro eu em vários momentos. Isso foi o mais importante. Os espelhos eram a única ferramenta que podia refletir a si mesmo. E além desse espelho, outro, eu, poderia engolir o verdadeiro, e as pessoas tinham medo de serem engolidas por outra versão de si mesmas. Aos olhos deles, eles eram os verdadeiros e eu era o falso. O 34º andar foi criado pensando nisso. Colocar uma infinidade de espelhos no palco e permitir que as aparências refletidas se movam livremente. No 34º andar, encontrar o seu verdadeiro eu era o objetivo principal. É claro que todas as falsificações fingiriam ser reais e pensariam e falariam como se fossem reais. Não havia muitas maneiras de diferenciar entre o real e o falso naquela situação. Eles se matariam até que um morresse ou falasse um com o outro. É claro que, no primeiro caso, era provável que o verdadeiro morresse. E então, todas as cópias desapareciam também. Então a maioria das pessoas tentava falar como sósias, embora todos se autodenominassem verdadeiros. Não foi fácil, mas no momento em que os falsos descobrissem o verdadeiro, a etapa estaria concluída. Seu irmão também escolheu o último. Ele tinha uma mentalidade tão lógica que foi capaz de fazer com que as cópias se rendessem depois de falar com elas. Seu irmão havia concluído a fase em muito pouco tempo. Por outro lado, Vieira Dun dominou as falsificações com sua magia mental, e Valebiche e Bailuk lutaram até a morte até que restasse apenas um. Bailuk lutou, pensando que os limites de seu veneno poderiam ser superados mais rapidamente se ele liberasse todo o seu veneno de uma vez. Os outros membros estavam em um nível semelhante, então havia apenas duas maneiras de passar pelo palco. No entanto, os Yeon-woos não tentaram lutar até a morte ou convencer uns aos outros. Diferença de horário. Cada um deles tentou compreender a real situação do mundo desacelerado. Todos eles fizeram uma pergunta. Eu sou falso? Cada Yeon-woo deixou apenas uma parte de sua consciência para trás e começou a girar na frente do verdadeiro. Foi uma tentativa de dizer se eram reais ou falsos. Claro, Yeon-woo tinha uma maneira fácil de saber. Canalização. Pode ter havido vários Yeon-woos, mas cada deus era único no universo. Hermes, Atenas, Agares, Shetu, Ondon e até Perséfone e Hades. As canalizações do mundo celestial e do Tártaro com Yeon-woo no centro foram interligadas de uma maneira tão complexa como uma teia. É claro que aqueles com conexões fracas pareciam falsos. Os Yeon-woos que julgaram suas canalizações fracas quebraram instantaneamente as pedras filosofais dentro deles. O sangue jorrou de suas bocas e eles desapareceram. Eles decidiram se matar. Os mortos Yeon-woos não se arrependeram. Eles nem pareciam injustiçados quando desapareceram. O julgamento deles foi frio e rápido. Era a mesma mentalidade que ele tinha desde a África. Ele considerava sua vida uma ferramenta. Finalizando o molde do Rei Negro após fazer Kini, encontrando a alma de seu irmão. Para esses dois gols, ele não conseguiu desacelerar ou fazer uma pausa. ... Ele é louco. 1. Shannon e Han Yeong engoliram em seco, observando Yeon-woo. Eles também haviam passado pelo 34º andar no passado, mas nunca tinham visto um jogador decidir se matar. Os jogadores que subiram ao 34º andar estavam extremamente confiantes em suas habilidades e não conseguiam tomar decisões racionais sobre si mesmos. Não, isso não foi apenas racional, foi desumano. Quem no mundo seria capaz de se matar tão facilmente? Embora as pessoas tomassem decisões extremas quando não tinham nada pelo que viver, no final das contas, a vida geralmente lutava para permanecer viva. No entanto, os Yeon-woos nem piscaram. Num instante, metade deles desapareceu. Então, eles fizeram a próxima pergunta. Eu realmente possuo essas bênçãos? Como as bênçãos dracônicas, divinas e demoníacas eram sobrenaturais. Cada uma delas era única. O palco usava dados, mas haveria limites para isso. Primeiro, aqueles que não tinham as bênçãos dracônicas caíram. Então, as bênçãos demoníacas e, em seguida, aqueles com bênçãos divinas fracas tossiram sangue. Mais uma vez, metade das falsificações restantes caiu. Assim, Yeon-woo continuou a se livrar daqueles que não tinham tudo o que ele deveria ter. Depois de algum tempo, restaram apenas aqueles que tinham as mesmas condições físicas de Yeon-woo. Cada um deles poderia se passar pelo verdadeiro Yeon-woo, não importa aonde fossem. Eles tinham o corpo completo do Hoarder. Não havia outra maneira de abordar isso. Então, investigação interna para a próxima pergunta. Yeon-woo cavou mais fundo em si mesmo, do corpo para a mente, para o mundo da sua inconsciência. Eu sou real?
As habilidades de pensamento de Yon-Woo eram algo que os humanos normais não conseguiam seguir, já tendo adquirido qualidades dracônicas. Eles se perguntaram se estavam pensando corretamente e se havia algo errado com eles. Aqueles que tinham certeza de si mesmos rapidamente puxaram suas baionetas mágicas e cortaram suas gargantas. Swoosh. O sangue jorrou e seus corpos caíram. Não suspeitar de si mesmo pode deixar espaço para arrogância no futuro. Esse tipo de mentalidade não era algo que o verdadeiro deveria ter. Suspeita sem fim e esforço incansável foram o que fez o Yon-Woo de hoje. Ele nunca poderia ser arrogante consigo mesmo. Depois disso, eu suspeito daquele que está ao meu lado? Os Yon-Woos que estavam desconfiados cravaram suas baionetas mágicas em seus corações. Mais uma vez, metade desapareceu. Puck. Porque ele não conseguiu julgar corretamente. Em seguida, aqueles que apenas suspeitavam de si mesmos. Shwak. Aqueles que tinham outros pensamentos. Puak. Aqueles cuja diferença de horário estava desalinhada porque seu foco vacilou. Yon-Woo suspeitou de si mesmo várias vezes e procurou a resposta com segurança. Os circuitos mágicos estavam sempre em seu pescoço para apunhalar sem qualquer hesitação caso se atrasassem ou hesitassem em sua resposta. A brilhante floresta de espelhos estava manchada de vermelho sangue. Shannon e Hanyeong ficaram sem palavras enquanto assistiam à cena. Rebecca desviou o olhar e Nemesis cobriu os olhos de Nike com uma cara complicada. Por quanto tempo ele tem que continuar assim? Ele achava que Yon-Woo estava se tornando mais humano. Mas ainda havia lados desumanos em Yon-Woo. Alguém que estava pronto para jogar fora sua vida por seu objetivo. Foi assim que Nemesis viu Yon-Woo. No final de várias perguntas, restavam apenas 2 Yon-Woos. Os 2 Yon-Woos abriram os olhos ao mesmo tempo. Havia uma luz estranha nos 2 pares de olhos sob as máscaras. Eles tinham a mesma aparência de antes, mas estavam sentindo algo diferente agora. Se eles tivessem sentido saudade antes, agora. Que chato. Ambos se consideravam reais. Fazer mais perguntas neste momento era inútil. Ambos chegariam ao mesmo resultado de qualquer maneira. Então, restava apenas um método. Pat. Os 2 Yon-Woos avançaram um contra o outro. Kwang. Shwak. A cabeça do Yon-Woo que morreu caiu no chão. Nenhum deles falou. Como se o resultado fosse óbvio. Olá. O morto Yon-Woo espalhou sangue e desapareceu com um flash de luz. Um portal se abriu acima dele e a Tran apareceu novamente. Ele tinha uma expressão petrificada. Havia tanto sangue que ele estava com água até os tornozelos. Quantos Yon-Woos morreram aqui? E porque ele sabia que o objetivo deles era se matar, ele se sentiu estranho. A Tran sempre sentiu que houve momentos em que Yon-Woo parecia desumano. Ele não é um monstro que parece humano? Ou como um robô que age como humano? Eka. Independentemente do que a Tran estava pensando, Yon-Woo verificou a mensagem que apareceu na sua frente. Todos os testes foram concluídos. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional está sendo recompensado. Você deixou um ótimo registro. Você gostaria de registrar seu nome no Hall da Fama? Você optou por não registrar seu nome. No entanto, mesmo que não seja tornado público, suas conquistas ficarão na história da torre, e você poderá alterar o status do seu registro a qualquer momento. Como sempre, ele ficou em primeiro lugar. Com exceção da 10ª etapa, ele ficou em primeiro lugar em todos os andares. Também, no local onde o último Yon-Woo estava anteriormente, um estranho objeto preto parecido com vidro foi deixado. Não era tão grande. Então se você não olhasse de perto, era fácil ignorá-lo. Mesmo que você tenha verificado. Pedaço de reflexão. Categoria: Diversos. Classificação: D. Resumo: um rastro deixado após a quebra dos reflexos do 34º andar. Parecem pedaços de vidro ou espelhos. Eles têm algum poder mágico, mas não parece haver nada de especial neles. Foi fácil pensar nisso como um item inútil. No entanto, acender. As outras peças dos reflexos flutuaram levemente em sua mão. Felizmente, todas as peças tinham o mesmo poder mágico que Yon-Woo tinha, então foi fácil encontrá-las. Swish. As peças das reflexões giraram e se combinaram em uma só. Clac, clac. Uma conta preta se formou na palma da mão. Pedra da espada mágica. Categoria: Diversos, materiais. Classificação: S. Resumo: os milhares de pedaços de reflexões combinados em um. Se for transformado em um artefato e o usuário do artefato corresponder aos dados dentro da pedra, ele se tornará um artefato extremamente sensível. Por outro lado, se o proprietário e os dados não corresponderem, através de leitura e hacking, uma habilidade dentro dos dados pode ser atribuída aleatoriamente ao proprietário da pedra. A pedra da espada mágica era relativamente conhecida, por isso não poderia mais ser chamada de peça oculta. Mesmo assim, apenas os jogadores que passaram no teste na primeira tentativa poderiam ganhá-lo, e era complicado porque todas essas peças tinham que ser reunidas. Além disso, por possuir os dados de seu dono, se você colocá-lo no mercado, era o mesmo que revelar seu ponto fraco, por isso costumava ser usado como material para fazer novos artefatos. Um artefato divino feito com seus dados. Qualquer um iria querer isso. Seu irmão criou Dragon Slayer com a Magic Sword Stone,
e ele conseguiu fortalecê-la do Rank S para o Rank S. Dragon Slayer era uma arma excelente que ainda circulava entre os jogadores. Yon Woo queria usar a Pedra da Espada Mágica para fortalecer sua baioneta mágica, mas Vigrid era quase tão poderoso quanto Dragon Slayer, e ele precisava usá-la para Kini. Você conseguiu reunir as Pedras da Espada Mágica, 2 meios. Portanto, restam apenas 3 Jamshid Liqueurs e o Adamantine Nova. Como By the Table poderia obter a nova Adamantino, ele não precisava se preocupar com isso, e tudo o que restou foram 3 licores Jamshid. No entanto, o problema era este. Jamshid é um ser do 70º andar. Para ser exato, Jamshid foi o senhor que governou o 70º andar por muito tempo e faleceu. Seu apelido era Rei dos Milhares. Sua personalidade gananciosa e violenta causou tanto impacto que ainda era bem conhecida na torre 1000 anos depois. Ele gostava de fazer álcool por causa do tédio, e uma pequena quantidade de vinho que ocasionalmente entrava no mercado era vendida a um preço caro. Yon Woo nunca tinha bebido antes, mas entre as pessoas que gostavam de álcool, era tratado como um elixir. Mas não sei como isso será usado para fazer Kini. O mais importante era que ele precisava conseguir isso de alguma forma. Claro, ele poderia ter conseguido isso no 70º andar. No entanto, não importa o quão rápido Yon Woo corresse, era impossível para ele chegar ao 70º andar no tempo que lhe foi concedido. Mesmo que isso acontecesse, ele teria que chegar lá sem encontrar nenhuma das peças escondidas ou karma. Então era melhor não fazê-lo. E a cautela dos 8 grandes clãs teria aumentado. No final, ele teve que encontrar um caminho. Não é como se não houvesse nenhuma maneira. Yon Woo conhecia alguém que gostava de cuidar de itens preciosos. Havia alguém tão ganancioso e extravagante quanto Jamshid há muito tempo. E felizmente ele gostou de Yon Woo. O Imperador Gula. Parecia que era hora de visitar a Terra do Sangue, a visita que ele vinha adiando desde o 23º andar na Floresta dos Demônios e durante a luta com Valpardisnachit. Não estou mais surpreso. No alto do céu, Kreutz olhou para a briga que Yon Woo teve com suas cópias. Seus olhos sob o elmo estavam escuros. Ao contrário da suposição de Yon Woo de que Kreutz havia seguido em frente, Kreutz convocou seu dragão voador no alto do céu. Era para observar Yon Woo sem que nenhuma cópia dele fosse feita. Ele não ficou surpreso quando viu o que fez. O espelho que explodiu e o sangue que manchou o chão. A imagem dele se matando ficou em sua cabeça. E por um lado, ele entendeu. Ele se perguntou se o Yon Woo que conheceu era o mesmo Yon Woo de antes. Eu nunca poderei confrontá-lo como um inimigo. No entanto, com o negócio do Tártaro em mãos, ele não sabia como levaria Yon Woo ao líder do regimento. A carta que recebeu através da Atran começava assim. Você está bem, amigo?